Hoje nós vamos para a nossa primeira revisão de ciências, tá bom? Vamos lá então? Essa revisão é da semana do dia 4 de maio e também do dia 6. Vamos lá, página 115 a 120. Ampliação dos saberes. Atualmente são conhecidas cerca de 50 mil espécies de vertebrados. São animais que apresentam coluna vertebral, pertencentes a diversas espécies. Essas espécies variam em tamanho, formas, hábitos, alimentação e vivem em diversos habitats, que vão desde o fundo dos oceanos ao topo das montanhas. Toda essa extraordinária diversidade é o resultado de centenas de milhões de anos de evolução. Então, vocês já recortaram e já colaram as imagens aí na apostila de vocês, né? Mas para quem perdeu, tá aqui nossa aulinha novamente, ok? Nós vamos começar pelos peixes. A evolução dos vertebrados. Vamos lá? Os peixes foram provavelmente os primeiros vertebrados a surgirem no nosso planeta há milhões de anos. Habitavam os mares, rios, riachos, açudes, etc. Eram pequenos e tinham coluna vertebral, mas não tinham mandíbula, quer dizer, não conseguiam morder. Com o passar dos anos, eles evoluíram com algumas adaptações, as quais contribuíram para que pudessem sobreviver no seu habitat natural. Então, os peixes, temos umas características que nós falamos a semana toda, né? Sobre os peixes, que eles respiram por brânquias, eles se locomovem por nadadeiras, são ovíparos e têm o corpo coberto de escamas. Agora, vou falar um pouquinho sobre os anfíbios. Da água nasceram, evoluíram e conseguiram se adaptar ao meio terrestre. Esses animais foram os primeiros invertebrados que se aventuraram a viver em terra firme. Eles têm como principal característica a vida dividida em duas fases. Observem bem. Uma fase, que é a do girino, e a outra que é fora dela, que é o sapo. De modo geral, os anfíbios são encontrados em ambientes úmidos, quase sempre longe de extremos climáticos, ou seja, longe de lugares onde as temperaturas são muito altas ou muito baixas. Uma das características que podemos falar dos anfíbios é que eles têm a pele úmida, né? E lisa. A respiração é pela pele, respiração cutânea. E eles nascem dos ovos, tá? Vamos lá? Continuando. Agora vem os répteis. Na história evolutiva dos vertebrados, a ocupação efetiva do ambiente terrestre deu-se via os répteis, isso devido a algumas de suas características. O ovo com casca, que protege o embrião de desidratação, ou seja, eles podem ficar muito tempo no sol. A pele seca e os pulmões mais eficientes. Hoje, existem mais de 8 mil espécies desse grupo que vivem principalmente em ambientes quentes ou úmidos. Vamos falar mais um pouquinho sobre os répteis. Os répteis, as características desses seres vivos é o fato de sua temperatura corporal variar conforme a temperatura do ambiente que eles estão. Um dos exemplos que eles são a tartaruga, o jacaré e também o camaleão. Eles rastejam, eles podem ser aquáticos ou terrestres, são bem resistentes ao sol. As aves.
Da evolução dos répteis, muitas mudanças ocorreram até surgirem as aves, que formaram, ao longo dos tempos, um grupo grande de animais vertebrados com características bem distintas entre si, como voar, nadar, correr e falar, tipo papagaio. De acordo com a história evolutiva das aves, muitas espécies conquistaram a capacidade de voar ao longo de muitos anos. Essa conquista ofereceu condições para o desenvolvimento de outras habilidades. Então, as aves, elas têm as características algumas marcantes, como voar, né? Tem asas, são bípedes e tem o corpo coberto de penas. Ah, e também tem bico e são ovíparas. Mamíferos. Ainda na sequência evolutiva dos animais vertebrados, surgiu o último grupo do qual nós humanos fazemos parte: os mamíferos. Os mamíferos compõem um grupo com mais de 5.000 espécies espalhadas por todo o planeta. São animais terrestres, aquáticos, golfinhos, focas, baleias e voadores, como os morcegos. Dessa forma, os animais vertebrados foram divididos em 5 grupos de acordo com algumas de suas principais características. São eles, né? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Essa organização facilita o estudo das espécies e de sua definição. Então, vou dar algumas características aqui do mamífero para a gente continuar, tá? Então, os mamíferos, eles têm o corpo coberto por pelos, eles respiram por pulmões, as fêmeas produzem leite e elas são vivíparas, ok? Vamos dar. Voltando mais um pouquinho para a gente falar sobre os peixes, né? Vamos colocar algumas características a mais. Página 119. Então vamos lá. Nadadeiras especializadas, músculos sincronizados, força e resistência. Quando o assunto é natação, os peixes são melhores. Até porque o seu habitat natural é na água, doce ou salgada, e locomove-se por meio de nadadeiras. A maioria dos peixes possui um órgão chamado bexiga natatória, que os impede de afundar e ainda permite que tenham movimentos diversos embaixo da água, facilitando assim deixar eles lá embaixo por muito mais tempo. Alimentam-se na maioria de algas e de restos de animais e divide-se em 2 grupos principais, que são os peixes ósseos, que possuem a coluna vertebral. Exemplos: o bagre, o pintado, o bacalhau e a pescada. E os peixes cartilaginosos, que têm a coluna vertebral formada por cartilagem, essa cartilagem mesmo que também nós temos no nariz e na orelha, o mesmo tecido do nosso nariz e das orelhas. Exemplo que é o tubarão, a raia, o cação, entre outros. Vamos falar para a gente encerrar nossa aulinha? A maioria dos peixes se reproduz por ovos, né? São ovíparos, por isso levam esse nome. São animais de sangue frio que necessitam manter a temperatura do corpo igual ao ambiente em que se encontram. Respiram, retirando o oxigênio da água que entra pela boca e passa pelas brânquias, saindo em seguida pelos opérculos, aquele buraquinho que fica ao lado da cabecinha dele. Tá bom? Essa foi a nossa breve revisão dessa semana das nossas aulinhas de ciências. Beijinhos e até a próxima revisão. Mua!